Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao canal Noticiagro, nosso ponto de encontro para falar de agricultura, pecuária e as curiosidades do campo. Depois de pouco mais de 2 semanas de suspensão, as operações de crédito para agricultura familiar foram liberadas novamente. A liberação ocorreu no meio dessa semana. A portaria do Ministério da Agricultura possibilita a retomada de financiamentos na ordem de 2 bilhões e 800 milhões de reais por meio do Pronaf. A suspensão tinha ocorrido no começo deste mês, no dia 7. O Ministério da Economia alegou escassez de recursos provocada, entre outros motivos, pela alta na taxa da Selic. Que impacto a suspensão temporária de custeio com juros mais baratos poderá provocar aos produtores rurais, principalmente os pequenos? Eu vou falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Eu vou entrevistar o analista técnico da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Mas antes eu tenho um recado importante para você que é produtor de grãos e está plantando a safrinha de milho ou está se preparando para o plantio. Olha aí. Alô, amigo agricultor, você que é produtor de grãos sabe bem da importância de um plantio bem feito. O plantio bem feito tem como resultado a melhor germinação das sementes, uma germinação homogênea. E isso impacta diretamente na qualidade da lavoura. Uma lavoura mais produtiva e o resultado aparece lá na frente, na hora da colheita. Então eu quero falar com você sobre as bandas limitadoras de profundidade compactadoras de solo fabricadas pela Molbor. São elas que determinam justamente a profundidade das sementes no solo. E a profundidade ideal é muito importante, 3 centímetros. São elas também que fazem o fechamento do sulco aberto pelo disco de corte. Aí você me pergunta por que as bandas Molbor são tão importantes. Primeiro, porque a tecnologia das bandas Molbor agiliza o trabalho de plantio. E o segundo ponto, esse ainda mais importante, as bandas Molbor fecham o sulco com menor compactação e aderência, elimina a bolsa de ar e permite um contato maior com a terra. Resultado, uma excelente germinação das sementes. As bandas Molbor são fabricadas há 21 anos e dominam 97% do mercado nacional. Tem como parceiros os maiores e mais importantes fabricantes de plantadeiras de grãos do país. Elas estão presentes em todas as áreas de plantio do Brasil afora e em várias partes do mundo. Então, agricultor amigo, na hora de comprar a sua plantadeira de grãos, verifique bem se as bandas limitadoras de profundidade compactadoras são da marca Molbor. Molbor é marca de confiança e eu garanto o resultado. Molbor, muito mais qualidade para o seu plantio. E você quer saber mais sobre a Molbor? Faz o seguinte, entra aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o link com o Instagram e o Facebook. E agora eu converso com o analista técnico da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, o Maico Vinícius Zanella. Maico, muito obrigado por atender o meu convite. Seja bem-vindo ao canal Noticiagro. Bom dia, eu agradeço a todos que assistem ao Noticiagro, é uma honra para mim estar aqui e batendo um papo sobre o nosso agronegócio, que é extremamente relevante. Começo te perguntando, o Ministério da Agricultura soltou uma portaria agora, no meio dessa semana, liberando o financiamento para o Pronaf. É apenas para o Pronaf ou o que mais essa portaria traz de mudanças nessa paralisação de liberação de recursos para financiamento de custeio? Sim, é somente para o Pronaf e para as linhas de custeio. Então, todas as linhas de investimento ainda dentro do Pronaf seguem suspensas e na agricultura comercial, que a gente fala, né, também todas elas seguem suspensas, inclusive a de custeio. Todas essas linhas, o prazo delas foi estendido para liberação até 31 de março. Então essa é uma nova mudança, porque na verdade a previsão é de que a partir do dia 1º de março estariam todas essas linhas liberadas novamente. Quer dizer, teve um benefício porque o Pronaf agora tem os recursos na ordem aí de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Entretanto, as outras linhas seguem com mais 30 dias aí, um mês de espera dessa liberação. Confere? Exatamente. Os agricultores familiares
podem voltar a fazer o custeio de forma normal dentro daquelas taxas de juros do crédito rural, mas as demais operações foram, né, esse prazo foi estendido por mais um mês para elas poderem serem liberadas. Considerando que a agricultura, ela trabalha sempre com janelas apertadas em todas as suas etapas, considerando agora que a gente está em período de colheita de soja e plantio da segunda safra, aí no Paraná, por exemplo, você tem o trigo e tem também um pouco de milho. Eu te pergunto, essa paralisação, essa suspensão da liberação de recursos, que tipo de impacto ela trouxe na vida dos produtores? Então, essa safra no Paraná especificamente, o agricultor tem enfrentado diversas dificuldades. Tem o problema da estiagem, que gerou uma quebra grande, tem aumento dos custos de produção de forma forte, né? Os insumos subiram em torno de 50% de custo na média, e também a situação da suspensão das operações do crédito rural. Então, tudo isso somado causou um impacto grande em muitas famílias de produtores. No caso de investimentos, o agricultor pode pensar em deixar para depois para reduzir custos, né? E isso ainda pode ter um impacto na produtividade dele, né? Porque investimentos em melhorias como irrigação, como maquinário, entre outras coisas, ele poderia levar ele a ter resultados melhores na lavoura. No caso de custeio, o agricultor que precisar nesse período, por exemplo, né, que não for agricultor familiar, ele vai ter que pagar um juro mais alto para o banco e aumenta ainda mais o custo de produção dele, né? Ou ele vai ter que usar um recurso próprio, caso ele tenha, mas isso é difícil, um produtor que consiga bancar, né, seu custeio, ou ainda tentar alguma outra forma de implantar a lavoura, fazendo algum contrato com um fornecedor. E nesse momento, qual é o conselho que você dá, já que as opções se limitam a essas alternativas que você citou? O importante seria ele buscar assistência técnica para avaliar o caso dele e fazer um replanejamento da lavoura, né? O ideal seria fazer um corte de custos para a implantação da lavoura, mas de uma forma que não comprometa muito o resultado dela, para não reduzir muito a aplicação de tecnologia, né? É importante também contratar um seguro rural, um Proagro, para poder assegurar a receita dele no caso de algum evento climático, de algum sinistro, né? Buscar conduzir a lavoura de acordo com boas práticas de produção e adotar medidas para se proteger da variação de preço do produto no mercado, né? Porque o cenário externo tem sido bem desafiador, tem muita coisa que acontece lá fora do país que vai mexer no preço do agricultor, que o agricultor recebe aqui no mercado interno, e a instabilidade lá fora tem sido cada vez maior, né? Então, a sugestão, né, seria realmente ele tentar se proteger de toda forma para não comprometer mais ainda a receita dele. Me parece que a alternativa para cada produtor aí seriam casos individualizados, ou seja, particular. Cada um tem uma situação, se tem capital para investir ou se não tem, onde busca, se busca na cooperativa. Seria por aí o caminho para enfrentar uma situação nesse momento, Maicon? Cada produtor ele vai ser afetado de uma forma, então vai depender das culturas que ele planta, do quanto que ele sofreu com a estiagem, do capital que ele já tinha em caixa, se ele estava capitalizado ou não, se ele tem animais, outras fontes de receita na lavoura que não seja somente o grão, se ele tinha um seguro ou um Proagro lá atrás para proteger ele disso que aconteceu no clima, né? Enfim, só que aqueles que estão mais expostos, né? E esses que sofreram perdas fortes na lavoura e perda de capital, também esses enfrentam uma dificuldade muito forte, e esses sim têm que ser ajudados pelo governo, né? Porque acima de tudo se trata de uma questão social aqui, né? Então isso necessita de intervenção e necessita de ajuda, sim. Perfeitamente. Você teria números de quantos produtores aí do Paraná estão sendo afetados por essa limitação de recursos subsidiados neste momento? Não existe ainda um dado oficial do governo sobre quantos agricultores estão sendo afetados, mas se a gente olhar o ano passado, e a gente somar o número de fevereiro e março do ano passado, tiveram mais de 21.900 contratos de custeio, investimento e comercialização, né, feito dentro do crédito rural, e considerando isso somente o número do Paraná, né? Então, ano passado, em torno de 21.900 produtores que estavam fazendo algum tipo de operação no crédito rural nessa época, né? Então, a gente poderia usar esse número para ter uma noção, mais ou menos, de qual que é o impacto disso, né? Em termos de valor, esses contratos somaram mais de 4 bilhões de reais, né? Então, talvez a gente pudesse pegar esse número para projetar agora, mas
repetindo, né, não tem o número oficial dessa safra ainda. Mas é um parâmetro interessante, Maico. Eu te pergunto, as entidades que representam os produtores rurais, o que elas estão fazendo neste momento no sentido de, quem sabe, conseguir antecipar a liberação e não esperar até o dia 31 de março? Então, desde o anúncio das suspensões, as entidades do agronegócio elas estão em conversa com o governo para tentar ajudar e resolver a questão. Especificamente aqui a OCEPAR e a OACB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a gente tem mantido contato direto com parlamentares e com as equipes técnicas do Ministério da Agricultura para buscar essa solução, né? Só que a dificuldade é que a solução é mais dinheiro e a questão é de onde que esse dinheiro poderia vir, porque qual seria a fonte desse recurso, né? Porque ele não estava previsto nas contas do governo. Também tem sido mantido um diálogo intenso com o campo, né, com as áreas técnicas das cooperativas e com produtores, para acompanhar o que está acontecendo e tentar ajudar da melhor forma, né? Mas realmente a solução é o governo tentar remanejar algum recurso de alguma outra fonte para poder bancar essa diferença na taxa de juros que está acontecendo agora e que ocasionou toda essa suspensão, né? A gente tem confiança de que o governo vai estar olhando para o agronegócio, né, até como uma segurança, né, até como ter uma segurança nacional alimentar, assim, né, e que vai resolver essa questão e vai ajudar nossos produtores. Ô Maico, olha, muito obrigado aí pela sua entrevista, por atender ao canal Noticiagro. Seja sempre muito bem-vindo, viu, Maico? Eu que agradeço, foi uma honra. Obrigado mais uma vez. E olha, você que acompanhou essa entrevista, compartilhe, aproveita, deixe o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, se nosso bom Deus assim permitir, e Ele há de permitir. Forte abraço e até lá.